A curiosidade sobre os costumes e modo de vida dos vikings está em alta, principalmente por conta da mídia, como a série Vikings, ou na próxima série Vikings Valhalla, ou em inúmeros filmes, onde eles sempre são retratados como sujeitos enormes, sempre com suas grandes barbas e que estavam prontos para lutar a todo momento. Além disso, também vistos como navegantes bárbaros, sanguinários e cruéis. Mas o que é fato e o que é lenda na história desse povo que desperta tanta curiosidade? Trouxemos então 5 curiosidades sobre o mundo dos vikings que podem te surpreender. Fiquem com a gente nisso. Esse é o Super Top 10. Cinco curiosidades sobre a vida dos vikings. Os vikings eram guerreiros brutais. O primeiro ataque viking registrado aconteceu em junho de 793. O ataque aconteceu em um mosteiro na ilha britânica de Lindisfarne, na costa nordeste da Inglaterra. De acordo com relatos da época, os vikings chegavam de forma inesperada e eram muito rápidos e violentos. Um ano depois do ataque a Lindisfarne, outro mosteiro foi assaltado pelos vikings no norte da Inglaterra. Em 795, foi a vez dos mosteiros das Ilhas Ocidentais, no noroeste da Escócia. O objetivo dessas viagens pelos mares era a pilhagem, e os vikings preferiam os mosteiros pelo fato desses lugares guardarem objetos valiosos e que normalmente eram pouco protegidos. Significado de viking. Durante bastante tempo, acreditava-se que o nome viking vinha do nome da região de Viken, na Noruega. O viking nada mais seria do que o habitante dessa região, mas isso não é verdade. A palavra viking vem do nórdico antigo viking, um termo que não está ligado a uma região, mas sim a uma ocupação ou profissão, no caso, a navegação. O nome vem de vik, que significa porto. O viking, então, é o que se ocupa das atividades envolvidas ao porto. É o navegador, aquele que faz o comércio, que promove expedições, mas que também pode saquear e matar. Por esse motivo, ao longo do tempo, o termo viking também ganhou o significado de pirata. O que motivava os ataques vikings? Dentro de seus territórios, os vikings se dedicavam à agricultura e à pecuária, mas também em um determinado momento eles resolveram colocar seus navios na água para atacar outros povos e ocupar territórios novos. Existem 2 motivos pelos quais os vikings começaram sua expansão no final do século VIII. O crescimento da população, gerando uma escassez de terras, foi um grande fator que teria pressionado os vikings a buscar novos territórios. Assim, com muita gente e pouca terra para cultivar, parte da população teria ido ao mar, mas isso aconteceu em apenas alguns lugares da Escandinávia. O outro motivo seria a busca por riquezas, ouro, prata e objetos preciosos. Isso era feito por meio de saques ou taxas impostas a outros povos. Os vikings também armazenavam riquezas com a prática de vender escravos. Quais territórios foram invadidos pelos vikings? O primeiro lugar atacado pelos vikings foi a atual Inglaterra, na época dividida em reinos anglo-saxões. Na sequência, os atuais territórios da Escócia, Irlanda e País de Gales foram alvo dos ataques vikings. Os vikings chegaram à Islândia por volta do ano 900. Mais tarde, fundaram colônias na Groenlândia. Na França, apesar dos ataques durante todo o período, só conseguiram se estabelecer na Normandia. Houve saques também na Península Ibérica e na costa do Mar Mediterrâneo. A expansão viking também chegou ao leste da Europa, tendo sido importante a incursão pela Rússia.
O controle de parte do território russo foi, sem dúvida, um dos maiores feitos da expansão viking rumo ao Oriente. Os vikings descobriram a América. Por incrível que pareça, os vikings chegaram à América do Norte séculos antes desse continente ganhar esse nome. Após chegarem à Islândia e à Groenlândia, esses navegadores destemidos continuaram rumando a oeste até chegarem à atual costa do Canadá, mais ou menos 500 anos antes dos conquistadores espanhóis desembarcarem nas Antilhas. Incrível, não é mesmo? Segundo a saga dos groenlandenses, o explorador nórdico Bjarne Herjolfsson teria descoberto o que hoje chamamos Canadá no ano 986. Teria sido o mau tempo responsável por desviá-lo de sua rota para a Groenlândia. Herjolfsson limitou-se a contornar a costa daquelas terras desconhecidas. Anos mais tarde, Leif Erikson desembarcou por lá, tornando-se o primeiro europeu a pisar no Novo Mundo. Erikson ficou por lá por algum tempo. Após descobrir videiras silvestres, ele deu àquela terra o nome de Vinland, ou Vinlândia, a terra do vinho. Depois disso, outras expedições foram feitas a Vinland, e Thorvald, irmão de Erikson, chegou a morar lá por 2 anos, e foi morto por uma armadilha feita pelos nativos. Por isso, da próxima vez que perguntarem quem descobriu a América, você já pode dizer, foi um viking. Mas queremos saber de vocês. O que acharam dessas curiosidades sobre os vikings? Sabia de alguma delas? Deixa nos comentários o que achou e quais próximas curiosidades gostaria de ver aqui no canal. Seja um top 10 ou alguma outra curiosidade. Um abraço e até mais!